sua mão no coração, vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor Jesus, nesse grande dia. Meu Deus, eu consagro este culto ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Senhor Deus, estamos aqui prontos para ouvir a Tua palavra, meu Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço, meu Deus, que o Senhor visite os lares, as famílias, as nossas crianças, os nossos jovens, que todos sejam alcançados pelo Senhor, com grande poder, unção, temor, sabedoria, discernimento, visão, clareza. Meu Deus, guarda as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos, meu Deus, da imoralidade, do pecado, meu Deus, de estarem com as pessoas erradas, no lugar errado, no momento errado. Proteja as nossas crianças, proteja os nossos filhos, meu Deus. Eu peço, meu Deus, a Tua bênção sobre este culto, sobre o nosso projeto Casa Firme, meu Deus. Desde já eu consagro o nosso propósito 52 dias que está chegando, Senhor Deus, e eu tenho certeza que será poderoso, meu Deus, será extraordinário, o melhor que já realizamos em toda a nossa vida, para a honra e a glória do Teu santo nome. Desde já eu te agradeço por essa oportunidade, por esta reunião, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Pode sentar por gentileza. Mais um culto, mais uma oportunidade de aprender a palavra do Senhor. E hoje eu vou dar continuidade à palavra, da quarta-feira passada, que é o capítulo, eu peguei alguns capítulos do livro Mudança de Vida, até trouxe hoje ele, do livro Mudança de Vida, da Bispa Cléo. Se você não tem, adquira, é um livro maravilhoso. E hoje a palavra é em cima de um capítulo do livro, onde fala sobre o medo. Medo é duvidar. Aqui em Jó 3, 25, 26, e lembrando, caso você tenha o livro aí na sua casa, você pode pegar nesse capítulo e ir acompanhando, que aí a gente vai meditando junto nesse capítulo. Em Jó 3, 25, 26 diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha só o nível que Jó estava. Ele diz que aquilo que ele temia, as coisas que ele temiam, veio sobre ele. E aqui no decorrer vamos ver que tudo o que tememos e tudo o que imaginamos, idealizamos, acaba acontecendo na nossa vida. Foi isso que Jó disse quando estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Deixou muito claro que através da fala, que temia que pudesse acontecer com ele o que realmente aconteceu. Jó confessa ainda que nunca esteve descansado, mas que sempre viveu inquieto, fadigando-se em preocupações e sofrendo por antecipação. Tem muitas pessoas que sofrem antes do tempo. E isso está relacionado ao medo. O que temer além do medo? Essa é uma pergunta que eu te faço. O que temer além do medo? E a resposta para você é nada. A dúvida é uma forma de medo. Então, toda vez que você tem dúvida, é um medo. É ter medo daquilo que se deseja que não vai ser conseguido. Ou medo que aquilo que se tem será perdido ou destruído. Isso é duvidar e não crer. Então, quando eu tenho dúvida em relação a algo, uma situação, eu estou tendo medo. Medo de não dar certo, medo de dar errado, medo de eu não conseguir conquistar. Tudo está relacionado a medo. A dúvida é um medo. Pedro pediu para Jesus andar sobre as águas, ao que prontamente o mestre respondeu-lhe que fosse ao seu encontro. Pedro deveria e podia ir até o mestre, porque o mestre estava chamando ele e isso era o suficiente, Jesus estava ali
ele disse que ele queria, Jesus chamou ele, então isso era o suficiente. Jesus estava falando para ele, venha, então isso era o suficiente. Pedro então iniciou a caminhada sobre as águas com segurança. Ele teve fé para sair do barco, ele teve fé para dar os pequenos, ali os passos, com segurança, seguindo as ordens de Jesus. Mas um vento, porém, soprou de alguma direção. Preocupado com o vento, Pedro distraiu-se de Jesus e começou a afundar. Deixou de olhar para o Senhor e olhou para o vento, para a tempestade. Em Mateus 14:31, Jesus estendeu-lhe a mão, repreendendo o homem de pequena fé, porque duvidaste? Pedro teve medo do vento e do que poderia acontecer, e Jesus afirmou que Pedro duvidara. Ou seja, nessa passagem de Mateus, mostra claramente que o que afundou, o que fez Pedro afundar foi a dúvida, porque ele duvidou. Bom, Jesus mandou eu ir, só que agora a tempestade está chegando. Estou com medo, vou afundar, vou morrer afogado. Então, ele duvidou. Então, medo é duvidar. Ele teve medo que algo poderia acontecer com ele, com a vida dele. E é interessante que nessa semana, agora quando eu estava preparando a palavra, veio justamente na segunda-feira, falou sobre o ninho de águias, que fala sobre o paralítico que estava ali na porta. E foi justamente o Pedro que tomou ele pela mão. Assim como Jesus fez com ele ali, nesse momento, na tempestade, devido à incredulidade, à dúvida, o medo de Pedro, foi o próprio Pedro que aplicou o que ele aprendeu com o Senhor Jesus. Então, uma palavra se liga na outra, se encaixa. Então, percebemos então que ter medo é duvidar. Foi o próprio Jesus que definiu assim: o medo é poderoso, criativo e fortalece os pontos negativos. Não sei você, mas quando eu era criança, menina, eu tinha medo de escuro. E quando os meus pais me obrigavam, não, paga a luz, tem que dormir, para de frescura, não tem nada. E quando, ficava tudo escuro, às vezes uma toalha que estava pendurada ali na porta, ou um objeto, alguma coisa que estava ali no quarto, o medo era tão grande, que uma toalha começava a ter forma de um monstro. Então, eu acho que muitas pessoas já devem ter vivido isso na vida, na infância, que quando está muito escuro, o medo é criativo. Então, às vezes, é uma cadeira que está um pouquinho torta, tem alguma coisa em cima da cadeira, aquele medo de ter alguém ali naquele escuro, já transforma aquilo em algo, um objeto, um monstro, um demônio, qualquer coisa. Porque o medo, ele é criativo. E isso é algo que a gente aprende muito na palavra de Deus, que o medo é criativo e o medo nos aprisiona, ele nos destrói. A palavra fé expressa credulidade. Então, quando eu tenho fé, eu estou crendo, eu tenho a certeza e a convicção. O medo inutiliza a fé, e a fé viva inutiliza o medo. Então, se eu tenho fé, eu creio no Senhor, na sua palavra, então a minha fé, ela vai cancelar o medo. E eu não tenho mais medo de nada. O medo é crer no indesejável. Se você tem medo de alguma coisa, está duvidando que Deus o livrará, mas quando você crê que Deus o livrará, o medo, a dúvida ou a incredulidade desaparecem. A fé é a cura do medo. Interessante que eu fui buscar uma palavra, teve um culto um culto da transmissão, que eu estava ouvindo um culto, e eu vi muito no chat da nossa igreja virtual, algumas mães, mulheres, fazendo pedidos de oração, e pedindo, eu preciso de oração para o meu filho,
que ele é para ser liberto da bebida, do álcool. Eu peço oração pelo meu filho ser liberto das drogas, dos amigos, né, que tem uma influência ruim. Então, tudo isso vem do quê? O medo de perder de vez, o medo de não conseguir ver os filhos libertos, curados, restaurados. E o diabo, ele é criativo, né? Ele é muito criativo. Então, muitas mães que vivem esse tipo de situação dentro de casa, com filhos, né, que por enquanto, né, porque cremos que a mudança, ela acontece, Jesus, ele é mudança de vida, ele transforma. Quando Jesus entra, tudo é mudado, tudo é transformado, e nós cremos nisso. Mas não precisa, mas você que é mãe, que tem uma situação assim, você não tem que ter medo. Mas você tem que descansar e confiar no Senhor. Confiar no Senhor, orando, né, buscando, jejuando, mas não alimentar esse medo. Medo de um dia acordar e ter uma notícia ruim, medo de qualquer situação que venha contra esse filho, não alimentar esse medo. A situação existe, ela existe, mas eu não posso potencializar isso. E como eu potencializo uma coisa ruim? Com medo, pensando. Porque quando eu tenho medo, eu fico pensando, eu fico alimentando. E aqui no livro, tem uma história que a bispa conta, de 2 atendimentos que ela realizou. E teve um que foi que ela fala sobre isso, que o medo, ele tem essa criatividade, e aquilo que eu temia me aconteceu, e o que eu imagino acontece. Então, ela relata aqui duas histórias de 2 mulheres que, de alimentarem um pensamento ruim, aquilo se concretizou e se materializou. Que ela conta assim, que a primeira história é a história de uma senhora que a bispa relatou nesse livro assim. Certa senhora me procurou, sofrendo por nutrir profundos ciúmes do marido. Temia que ele a traísse. Muitas vezes fantasiava sinistramente na sua mente, então ela fantasiava na mente dela, o ponto de vê-lo com outra mulher. Começou então a ter sonhos, no caso dela, pesadelos, nos quais o marido a traía. Sua mente já estava tão doentia pelos ciúmes obsessivo e sem fundamento, que chegava a acordá-lo agredindo-o fisicamente, como se o sonho fosse realidade. Ou seja, ela alimentou algo, um sentimento, uma dúvida. Então, não existia, né? O marido não estava traindo ela. Mas ela começou, né, mente vazia, oficina do diabo. O diabo maceta e ela começou a alimentar, desconfiar do marido. E ela começou a imaginar ele com outras mulheres. Ela começou a imaginar, e ela acabou adoecendo a própria mente dela. Então, chegando ao ponto de ter pesadelos e acordar no meio da noite, batendo no marido, por conta de algo que ela alimentou. Perguntei se o seu marido já havia dado motivos para haver tanta desconfiança. Ao que ela respondeu-me que não, porém era muito insegura e desconfiada. Passando o tempo, a mente de seu marido foi despertando-se para o adultério, uma vez que já não suportava tantas acusações e todas sem fundamento. Alguma coisa começou a impulsioná-lo para o adultério. Ele, que toda a vida fora fiel à esposa, começou a sentir-se atraído por outras mulheres, chegando a ter relacionamentos extraconjugais. Tudo foi originado pelo medo de ser traída. Ou seja, tudo começou com o medo, que gerou pensamentos, sentimentos. Então, o medo dela, ela tinha um medo tão grande de ser traída,
que aquilo que eu temia me sobreveio, aconteceu. Então, pega esse trecho e abre, né? Aqui a história que é uma história não, é um atendimento que a bispa fez de um caso que ela atendeu há muitos anos atrás, que ela relata no livro, mas isso abre para a sua vida. O que você tem medo? Eu tenho medo que os meus filhos estão indo para tal direção. Eu tenho medo que o meu filho vai acabar usando droga. Eu tenho medo que os meus filhos vão se envolver na imoralidade. Eu tenho medo que os meus filhos, eu tenho medo que os meus filhos, eu tenho medo. Para. Porque olha a história dessa mulher, desse atendimento que a bispa fez. Isso tem que nos ensinar. Não só essa história, porque a Bíblia já alerta há muito tempo sobre isso, que aquilo que eu temia, né, como eu li agora, aquilo que eu temia me sobreveio, então aquilo que eu temia me aconteceu. Isso é algo que acontece na vida das pessoas. O medo se torna realidade. Aquilo que ela tinha tanto medo acaba se tornando uma realidade. Então, tudo foi originado pelo medo de ser traída. Satanás estava alerta e aproveitou da legalidade dada, porque quando você tem medo, você dá uma legalidade. Você, diabo, abro essa portinha para você, é uma legalidade. O que ela temia fez acontecer. O medo, além de fazê-la sofrer, e muito ainda repercutiu na vida do marido, fazendo cair em pecado. Se ambos estavam desprotegidos espiritualmente, o diabo trabalhou na mente dos dois. Se o mal controla sua mente, controlará toda a sua vida, sua família, seus filhos, como controlou a vida deste homem. Quando eu chamei ele para um atendimento, ele me garantiu que tudo o que ele queria era a confiança da sua mulher. E entre as lágrimas, ele afirmava que vivia na fidelidade e lealdade total porque amava a esposa. Porém, olha só, as acusações infundadas fizeram com que algo fosse sendo mudado na sua vida, e então ele pecou. A mente doentia da mulher perversa, né, ela teve uma mente assim perversa, ficar pensando, né, idealizando uma traição, e de ficar acusando o marido toda hora, tirando a paz do marido. Você está me traindo, você está me traindo. O que ela temia aconteceu, porque ela deu legalidade ao diabo e ele se apropriou dela. E ela não buscou realmente a libertação, muito pelo contrário, ela alimentou. Interessante foi que, quando suas acusações tornaram-se em realidade, aí então, arrependida, prudentemente assumiu uma nova postura em relação ao marido, buscando sabedoria, agora o caminho de restaurar esse casamento. Ou seja, precisava passar por tudo isso? Não precisava. O medo é criativo. Eu faço essa pergunta: do que você tem medo? Essa mulher tinha medo de ser traída. O que você tem medo? O que você tem medo? Se você não entender isso, que o medo, se você não combater o medo com a fé, com a palavra, você vai alimentar. E quando você alimenta esse medo, você dá uma legalidade para o diabo. Então, aquilo que eu temia começa a acontecer na minha vida. Ou seja, essa mulher ela não tinha um problema. Ela não tinha. Mas o medo de ser traída acabou levando à traição. Então, ela realmente foi traída. E agora, qual é a luta dela? Perdoar.
esquecer, buscar a restauração do casamento. Então, a luta ficou ainda maior, de uma luta que ela não precisava guerrear. A segunda história de um atendimento que a bispa fez é assim, de uma mulher que ela tinha medo de morrer com câncer. Então, ela fez um atendimento e ela relatou assim: havia alguns casos de câncer na família de uma certa senhora, e ela vivia em constante medo e profunda preocupação, deduzindo que morreria do mesmo mal. Você conhece alguém que vive procurando doença? Não, é porque na minha família já tantas pessoas morreram com essa doença. E eu tenho medo porque muitas pessoas na família morreram com essa doença. E eu tenho medo porque estou sempre fazendo exame. Toma cuidado. Então, essa senhora, ela vivia com medo e com preocupações. Ela deduzia, olha só, ela chegou ao ponto de deduzir que ela morreria com o mesmo mal. Como é a morte do justo? É uma morte linda, de paz. Sentia dores e chegava a encontrar caroços que não eram diagnosticados e nem encontrados pelos médicos nos exames que rotineiramente fazia. Ou seja, é sábio, é prudente você, uma vez por ano, fazer, todos os tipos de exames, isso é ter prudência, é importante, ok. Mas essa mulher, ela entrou numa condição de ficar fazendo exames, porque ela queria provar para todo mundo: não, eu tenho, porque minha família tem, então eu tenho. Então, diariamente, e todos davam negativos. Dizia-se sempre estar muito mal. Mas por quê? Ela dizia estar mal, porque ela alimentou aquilo. Fruto da sua mente que Satanás a afligia tanto, que ela se enxergava morrendo em uma cama. Estava doente e realmente a doença dela ela tinha a doença do medo. Conhece essa doença? É uma doença, a doença do medo. O medo é abusivamente criativo. Mostrei-lhe que tudo não passava de uma terrível atuação maligna e que Satanás estava se aproveitando de total legalidade que estava dando para atormentá-la e que o objetivo dele realmente era deixá-la alucinada com a preocupação, assim viria a adoecer de fato. Ensinei-lhe sobre as mudanças de hábitos que deveria assumir, mudando a maneira de falar e de agir, trabalhando também com os seus sentimentos negativos e eliminando-os de uma vez por toda. Era preciso que depositasse toda a sua confiança no Senhor, confiando porque o Senhor é poderoso e faria com que ela permanecesse numa saúde perfeita. Então ela entendeu que nada tinha, com exceção de uma grande perturbação espiritual. Orei por ela, quebrei todas as palavras malditas que ela mesma havia lançado sobre a própria vida e expulsei toda aquela perturbação espiritual e, em nome de Jesus, ela foi liberta. Ou seja, 2 atendimentos que a bispa fez, que ela relata no livro, de pessoas que cederam ao medo e acabaram sendo atingidas. Na primeira história, aquilo que a mulher tinha tanto medo aconteceu. No segundo atendimento, a misericórdia do Senhor alcançou essa senhora, porque foi a misericórdia de Deus. E quantas pessoas que alimentam o medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo de não tentar, o medo de não lidar com algumas pessoas, abrindo para os filhos, o medo dos filhos não terem um futuro poderoso, abençoado, o medo dos filhos casarem com pessoas erradas, o medo dos filhos serem pais solteiros, o medo dos filhos em se envolver no pecado, nas drogas, no álcool. Para.
para. E quantas mulheres, o medo de ser traída, o medo de ser abandonada, né? Pessoas que têm o medo de estar com uma doença, um câncer, um tumor. Eu já contei, a bispa já contou, né? Quando eu fui para realizar um sonho que eu tinha, né? Depois que você se torna mãe, muita coisa com o seu corpo muda assim, muito rápido. Né? E eu tinha um sonho de, né, colocar as coisas no lugar. E em busca desse sonho, realizei exames e eu tinha no exame na mama, né, eu vi que a doutora demorou muito e ali tinha, eu falei, nossa, já pensei, ali mesmo, nossa, tem alguma, olha só, eu já tem alguma coisa de errado, porque numa mama ela foi rápida, na outra ela está demorando tanto assim, e mexia com aquele ultrassom e tal, eu já fiquei com medo. E aí, quando eu fui pegar o resultado do exame, eu lembro dessa cena, desse dia, eu peguei o exame já com medo. Sabe? Já peguei, não, alguma coisa foi diagnosticada. E eu nem quis levar para o médico. Abri ali e realmente li que havia um nódulo do tamanho tal, e que precisava procurar um especialista e tal. Pronto. E ali no carro, eu na hora, não, calma, Deus tem o controle de tudo. E o mais incrível é que a bispa já testemunhou isso, que ela tinha passado pela mesma situação. Então, ela estava ali, ela tinha passado pela mesma situação, e ela teve que até fazer uma pequena cirurgia para extrair, então ela estava se recuperando. E no dia que eu cheguei, né, para falar para ela do laudo que eu tinha recebido, ela estava se recuperando dessa pequena cirurgia que ela tinha feito, para tirar um pedaço do nódulo para fazer, né, o exame. E aí eu lembro dessa cena, foi um dia que ela estava se organizando, se arrumando para descer para a gravação, e eu cheguei com o exame, e ela simplesmente, né, eu falei para ela, ela simplesmente olhou para mim e falou assim, minha filha, olha para mim. Eu olhei, né, olha para mim, olha o que aconteceu comigo. Não se preocupa com isso não veio para a sua morte, nem para a destruição, você vai realizar o seu sonho, isso não vai dar nada, não vai ter nada e tal. Então, ela trouxe aquilo. Ei, eu passei, eu sou um testemunho para você, uma inspiração para você. Então, levanta daí, não fica alimentando isso, não alimenta isso, Deus está no controle de tudo. E é o que a palavra nos ensina. Ei, para que ter medo? Não. Recebeu um diagnóstico, recebeu algo que, não, eu vou ficar com a palavra. O que a palavra diz? O que a palavra diz? Qual é a orientação que a palavra de Deus nos dá a respeito de tudo isso? E para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, eu realizei o meu sonho. Teve uma médica que eu fui, ela quase me deu como morta. Não, porque... E aí eu falei para a bispa, não. E a bispa sempre com muita, né, em todas as situações, sempre muita fé. Não, não vai ouvir, acalma. Ela é médica, né, ela estudou para isso, mas você tem que ficar com a palavra. E aí, num domingo de encerramento, veio a palavra que uma pessoa estava passando por algo, foi diagnosticada em algo, mas Deus estava dizendo que aquilo não veio para a morte, nem para a destruição, mas veio para trazer vida, né? E a pessoa usaria isso para ajudar outras pessoas. E foi o que realmente aconteceu, né? Teve outras mulheres que estavam passando pelo mesmo processo, a mesma situação que eu estava passando, que a bispa passou, e acabou que naquele ano foi um grande mover, né? Um grande mover de inspiração para outras mulheres. Teve uma mulher específica que ela tinha um sonho também de realizar uma cirurgia, mas devido à religião, ela achava que aquilo era pecado, que ela não podia. E quando ela ouviu o testemunho que a bispa deu, ela se inspirou, ela teve coragem e realizou a cirurgia que ela tanto desejava, mas por conta do medo,
que ela tinha medo da cirurgia, ela tinha medo de ser julgada, né? Sua pecadora, porque ela veio, né, de uma dominação, de uma religião. Então ela tinha medo de ser julgada, medo que aquilo fosse pecado. Misericórdia, isso não é pecado não. Isso vai ajudar na sua autoestima, isso não é pecado, não tem nada a ver. Né? E ela teve a coragem de ir fazer a cirurgia, tá linda, né? Tá bela, e venceu esse medo. Então o que te dá medo? Por que esse medo? Se você tem o Deus Todo-Poderoso que está do seu lado, que está te ajudando, que está te apoiando, você não deve temer nada. O medo é a falta de confiança no Senhor. Aquele que confia no Senhor e lança suas preocupações nele, não se desespera com nada, porque sabe que Deus é com ele. O medo não domina a pessoa que confia em Deus. Você confia em Deus? Então o medo não pode te dominar, porque sabe que está sob o cuidado de Deus, zelando, e você sabe que o Senhor está zelando de você e cuidando de você. Então você não tem que ter medo. Sentir medo é uma coisa, ceder a ele é outra, totalmente diferente. Você pode sentir medo, mas não tenha medo de fazer o que for preciso. Então, o sentimento, o medo, ele chega na nossa vida, nossa, senti medo. Mas o medo não pode dominar você, prender você, aprisionar você. A Bíblia diz que se Deus é por nós, não haverá poder nenhum contra nós. Então analise bem o que está escrito em Romanos 8:31, que diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus Todo-Poderoso, o seu Criador, o Criador do universo, Ele está com você, diga para mim, diga, quem poderá ser contra você? Quem? Quem poderá ser contra você se Deus é por você? Deus é por você, Deus é por sua família. Quem será contra você e contra a sua família? Quando você crê nessa escritura, a fé é ativada e ela enfraquece e inutiliza o medo que está te dominando. Se Deus é por nós, não há o que temer. Você não pode permitir que a sua vida fique amarrada por temores. Por temores. Pastora, a senhora já teve medo? Vixe, já tive muito medo. Pastora, a senhora tem medo de algumas coisas? Ainda eu tenho medo de algumas coisas, mas quando eu detecto, eu tenho medo de algo, eu vou lá e enfrento. Bateu medo? Não, eu vou lá e vou enfrentar isso aqui. Eu já tive muitos medos. Eu lembro, né, eu já contei essa história aqui, mas quando eu fui tirar minha habilitação, né, quando eu nem era casada ainda, e um dia a bispa chamou e falou, olha, você vai tirar sua habilitação e tal, e eu disse para ela, não vou tirar. E ela falou assim, não, por que você não vai tirar a habilitação? Não, porque minha mãe disse que eu não posso tirar a habilitação, porque quando eu era menina, né, a minha mãe tinha um medo de dirigir. Então, ela transferiu aquele medo para mim. Então, quando eu era pequenininha, eu lembro que a minha mãe sempre com aquele medo, não pode dirigir, mulher não pode dirigir porque é perigoso, isso é coisa de homem, mulher tal. Então, eu cresci com aquele medo de dirigir. E quando eu recebi a oportunidade de tirar minha habilitação, completei 18 anos, agora eu vou tirar minha habilitação, não, eu não vou. Não vou porque eu tenho medo. Porque minha mãe disse que eu não posso, porque é perigoso. É perigoso, acidente, batida, é perigoso morrer. Olha só, né? É perigoso, não vou. E esse dia, a bispa, né, tão misericordiosa, bondosa, né? Ela, imagina, você vai tirar sim. Não, você vai tirar, a palavra diz que você pode, não você pode. E ela mostrou o que para mim? Ela mostrou o futuro. Minha filha, quando você casar, você vai depender do seu marido para te levar em todos os lugares. E quando você for mãe,
tiver que levar a criança na escola, fazer um exame, levar numa consulta, você vai depender toda a sua vida, ficar dependendo de alguém para te levar nos lugares. E quando você tiver que fazer compra, você vai esperar alguém ter disponibilidade para te levar para fazer compra? Não, minha filha, você vai tirar. E aí eu acatei, é claro, não sou boa, mas foi uma luta a habilitação, porque eu reprovei, mas fui. Aí teve uma vez que eu fui fazer a segunda prova, só que aí a autoescola perdeu toda a minha documentação, eu tive que fazer tudo de novo. Então mas eu consegui. E hoje, eu louvo, eu agradeço a Deus e a bispa que me impulsionou a fazer isso, que lutou por mim. Não, você vai. Porque hoje é tão maravilhoso, hoje é tão assim extraordinário, porque realmente hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho que levar para a escola, eu levo para uma consulta, tenho que ir no mercado fazer compra. Então eu tenho essa liberdade para pegar o carro e fazer o que eu preciso e não depender de ninguém. Mas se eu tivesse me agarrado naquele medo, hoje eu seria alguém uma mulher que não tinha habilitação. Então eu poderia estar subindo hoje aqui falando, olha, eu sou uma pastora, eu tenho medo eu tenho medo de dirigir e eu não tenho habilitação. Mas olha só, eu venci. E eu já falei isso para muitas mães. E até hoje eu falo, porque até hoje a minha mãe não tirou a habilitação dela, e até hoje eu falo. Teve um tempo que eu liguei e falei assim, mãe, é tão libertador você ter a sua habilitação, uma moto, um carro, vai ali, você vai e faz, não fica dependendo, porque até hoje ela depende do meu pai, para levar aqui, levar ali, levar aqui, levar ali. Não, você pode, né? Mostrei para ela, você pode, você consegue. E quando você vai rompendo, não significa também que você não vai ter desafios. Porque logo que eu consegui a minha habilitação, o meu medo foi outro. O meu medo era de errar, porque o Fer foi me ajudar ali a praticar, então o meu medo era de errar perto do Fer. E o Fer já vinha de um trauma que passou para mim, então quando eu pegava o carro, que ele falava, você vai dirigir hoje, misericórdia, eu sabia... Ia ter briga, porque teve uma vez que eu fui fazer a curva, o medo era tão grande de errar e ele ficar bravo comigo, que eu virei a curva, eu virei em cima da calçada, ralei toda a roda, eu falei, e aí ali teve uma discussão, a gente nem tinha os meninos ainda, e aí a gente brigou e eu falei, eu não vou mais dirigir, acabou, nunca mais eu pego num carro para dirigir. Mas aí vem de novo a bispa conversando, não, vamos ter calma, né? Ela está aprendendo, tenha paciência, né? Tem que ajudar, tem que apoiar, você não. Aí para o outro, minha filha, você não vai desistir, você chegou até aqui. O mais difícil você já conseguiu, que é conquistar a sua habilitação. Agora é prática, então vai praticando. E era aquele desafio. Eu não conseguia manter o carro numa faixa. Eu comia a faixa. E sempre... Fica na faixa, eu não conseguia manter aquele carro reto na faixa. O carro não parava na faixa. E não, Jéssica, e eu mantinha. E aí, quando... aí teve um carro que eu e a Mari, né, o nosso primeiro carro foi um Palio, que era meu e da Mari. Então, a gente dividia, né? E a Mari foi aquela pessoa que Deus, né, colocou ali, ela teve toda a paciência. Então, a gente ia para a faculdade, eu fiz ela passar por umas situações bem complicadas, porque eu peguei um travesseiro enorme, grande, e eu coloquei no encosto, e o meu banco era assim, todinho para frente. Eu andava que nem né? Comendo o volante, mordendo o volante. Então, foi assim, aí eu fui pegando confiança, né? Outro desafio foi aquela coisa da embreagem numa subida. Eu orava para não pegar um caminho que tinha subida. E eu, Jesus, por favor, não tem subida, não tem subida. E quanto mais... E é engraçado, né? Aquilo que... como está falando aquilo que eu temia, me aconteceu.
Quando eu orava para não pegar subida, era o trajeto que tinha mais subida. E naquele início, você puxa o freio de mão, né? Puxa o freio de mão na subida e fica parada. E depois você tem que começar tudo de novo. E aí a Mari foi, não, ó, eu vou te ensinar, para de usar o freio de mão. Isso não, você consegue. E aí ela foi tendo a paciência, e o carro afogava, e o povo buzinava, e eu, me ajuda, Senhor, e o carro morria, e eu não saía do lugar, mas aí eu fui praticando, tendo mais calma, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, e sem contar o sinal, né, o sinal também era outra coisa eu tinha muito medo. Por favor, não fica vermelho, não fica vermelho. Eu já tô andando, então não fica vermelho, porque eu sei que toda vez que ficava vermelho eu tinha que parar o carro, voltar tudo de novo à marcha. E ai, meu Deus do céu, e eu não conseguia assimilar. Como é que uma pessoa pode? Ela ter que mudar a marcha sem olhar e olhar para o retrovisor, olhar quem está vindo do lado, Era tudo muito difícil para mim. Né? E talvez hoje você fale, nossa, pastora, a senhora passou por tudo isso. Era um grande Golias na minha vida. O carro era um grande Golias. Né? Porque teve momentos que no início, eu não conseguia mudar a marcha sem olhar para o... Né? Não conseguia, eu tinha que ficar olhando. E aí olha para frente, mas eu preciso olhar onde que vai agora. Vai olhar para frente, você vai bater. Não, mas e aqui, como é que vai? Então... Mas aí, fui aprendendo, e você vai adquirindo, e você vai enfrentando, né? Infelizmente, tive a minha primeira batida, que foi horrorosa, que foi um dia que eu já estava bem evoluída, né? Já estava andando muito bem. Mas eu tive a primeira batida, e foi um erro meu, foi num pontilhão, que tinha um caminhão do outro lado, e eu encasquetei que aquele caminhão não ia passar debaixo da ponte, que ele ia ficar entalado. O que tinha a ver aquilo comigo? E eu, em vez de focar no meu trajeto, eu estava dirigindo e olhando o caminhão. Para quê? O carro da frente parou, eu não vi, bati. Então, foram essas experiências. Mas também eu conheço mulheres e pessoas que a primeira batida parou. Não vou dirigir mais. Não vou dirigir mais. Pessoas que viam um acidente, nunca mais eu vou dirigir. Não, isso tudo é o quê? É um medo. Porque o medo, ele é criativo. O medo nos amarra, o medo nos domina. O medo é uma arma poderosa do diabo para impedir você de chegar no seu destino, de chegar onde Deus tem, aquele lugar que Deus tem para você. Então, eu já tive medo de dirigir. Baliza também, para mim, era algo horroroso. Eu preferia pagar estacionamento que fazer baliza, porque eu não entendia como que esse carro vai encaixar nesse quadrado. E se eu bater no carro? Então, baliza, era o sinal, era a subida, era a marcha, era tudo. Tinha medo de microfone. A primeira vez que eu peguei no microfone, o meu medo era tanto que eu deixei o microfone cair. Então, mas aonde vêm esses medos? Vem da nossa infância. Sabe, da nossa infância, daquilo, não, você não consegue, você não pode, tomar cuidado. E temos que tomar cuidado como pais para não transmitir os nossos medos para os nossos filhos. Por isso que temos que vencer os medos. Para que assim possamos mostrar para os nossos filhos, olha, eu tinha medo disso, mas eu enfrentei, eu venci. Porque muito dos meus medos, né, esse medo de habilitação, medo de dirigir, o medo de dirigir, o medo de barata, o medo de muitas outras coisas, veio especialmente da minha mãe. Mas teve outros que não teve nada a ver com os meus pais, mas fui eu que fui né, vivendo e fui adquirindo aquele medo. O medo do microfone era algo também que eu tinha medo do microfone, não gostava da minha voz. Eu vivia falando, não gosto da minha voz do microfone. Olha só, hoje estou no culto, estou justamente com o microfone, falando, ajudando outras pessoas. Então, que isso venha servir de inspiração para você. O que é que você tem medo que está impedindo você
está amarrando você, ou está levando você à destruição. Pense sobre isso, porque se o Senhor é com você, ninguém pode ser contra você. Satanás vive se aproveitando do medo para atormentar os que o sentem, impedindo-as de agirem e de lutarem e avançarem na direção dos seus ideais. O medo é uma arma do diabo para nos paralisar. As pessoas temerosas e medrosas normalmente expõem seus temores e os seus medos contando com frequência que tem medo e do que não tem e do que tem medo. Se tal coisa acontecer, eu não vou suportar, eu morro. Já viu essa expressão? Se tal coisa acontecer, eu não vou suportar, eu morro. Já ouviu alguém falando uma expressão assim? Se tal coisa acontecer, eu morro. Se eu for traída, eu não perdoo, eu morro. Se o meu filho fizer isso, eu não vou suportar, eu vou morrer, eu morro. E isso, quem está bombardeando você com esses medos, esses tremores, é o diabo. No momento em que falam dos seus medos, no momento que você fala dos seus medos, você está dando legalidade a Satanás para atuar naquela área. Então, presta atenção, o que sai da sua boca. Então, quando você sai da sua boca para alguém, nossa, eu tenho medo de bater o carro. Ou para o diabo, ela tem medo? E aí a pessoa fica alimentando, porque se ela falou, significa que ela alimentou aquilo. Ela fica pensando naquilo, ela fica, alimentando aquele pensamento. Então, o diabo, ela falou, então... Aí onde você cai, onde acontece uma situação e você está e acaba sofrendo um acidente. Fazendo com que os seus temores e receios se tornem em uma triste realidade. Aí vem então a frase, o que eu temia me aconteceu. Se você é uma pessoa que tem medo, precisa entender que lhe falta fé no Deus que tudo pode, no fundador do céu e da terra, no Criador e no Todo-Poderoso. A confiança no Senhor a sua confiança precisa ser depositada. Entregue em quem? Nele. É no Senhor. O medo prende, amarra e impede o seu crescimento. Então, pelo que você está buscando? Pelo que você está orando? Será que não aconteceu até hoje por conta do medo que você tem? Porque não vai acontecer se você não agir. Oração é você orar e ter ação. Então, eu quero algo. Então, eu vou orar. E agora eu vou agir. Eu quero trabalhar naquela empresa. Então, agora eu vou orar. Meu Deus, abençoa, abre a porta. Meu Deus, me favorece. Agora eu vou agir. Vou pegar o meu currículo e vou levar até essa empresa. E vou orar mais. Ação. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados, eu quero um futuro poderoso para os meus filhos. Eu oro e dentro da minha casa, no dia a dia, eu vou formando ele para esse futuro. Entendeu? Então eu oro e eu tenho ação. Eu quero um casamento, restaura, daqui a pouco estamos entrando no propósito 52 dias. Senhor, restaura o meu casamento, Senhor, restaura a minha vida, restaura o meu marido, restaura o meu relacionamento. Não adianta você orar se você não ter uma mudança, uma ação diante daquilo. Como Neemias, a gente vai entrar no propósito de Neemias, 52 dias. Já pensou se Neemias tivesse medo daquele desafio? E não tivesse com toda a coragem, ter ido falado com o rei, buscado a restauração daquilo, Deus iria fazer, Deus ia trabalhar com outro, você pode ter certeza. O muro ia ser restaurado, mas por outra pessoa. Porque Neemias, ele estava pronto para aquela oportunidade. E ele não teve medo. Quando Davi viu aquele Golias, aquele gigante, afrontando o Deus de Israel,
Ele foi lá e enfrentou. Dizer que ele não teve medo, pode ser que o medo passou. Mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu vou enfrentar. E olha hoje, estamos a Bíblia desses heróis poderosos, desses homens que mudaram a história. Homens que estão nos inspirando, nos ensinando a ser homens e mulheres fortes, corajosos, valentes. Neemias, José, Davi. Homens que não tiveram medo, mas enfrentaram os seus medos, os seus gigantes. Ao invés de você temer determinada situação, vou falar de novo. Ao invés de você temer determinada situação, tema o seu próprio medo. Não tenha medo de nada. Não há por que temer se você tem o Senhor Jesus como seu Deus. Temer é duvidar do poder de Deus, é duvidar de sua grandeza, é duvidar de suas promessas. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu cuidar dos seus, Ele prometeu cuidar de você, dos seus filhos, do seu casamento. Ele responde, Ele livra, Ele guarda, Ele cumpre o desejo do seu coração e te dá o fim que você espera. O Senhor promete e Ele cuida de você. Entregue o seu caminho no Senhor e confie nele e Ele agirá. Salmo 37:5. O que você vai fazer então? Tem medo de algo aí? Eu confio no Senhor, eu entrego o meu caminho a Ele e eu confio nele e Ele vai fazer. Sorria. O Senhor está olhando e sorrindo para você. Descanse, o Senhor está trabalhando por você. Durma em paz, levante-se em paz, saia de casa em paz. Fique em paz em relação à sua família, em relação aos seus filhos, ao seu casamento, em relação aos seus negócios, em relação a tudo. Fique em paz. Não tenha medo, fique em paz. Faça tudo o que tiver que fazer, sempre na paz, porque com certeza Deus está com tudo sob o seu extremo controle. Em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Em Mateus 7:11, a Bíblia nos chama a atenção para que, se vós, pois, sendo maus, sabes vos dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens boas, lhe darás coisas boas aos que lhe pedirem. Em João 3,16, porque Deus tanto amou que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. E se um pai não deseja o mal para o seu filho, quanto mais Deus. Pare e analise quanto e como é bonito o amor de um pai por seu filho. A bispa até falou aqui nesse trecho que ela tem os filhos dela e ela ama os filhos, a família, os netos. E ela sempre quer o nosso bem. Sempre. Sempre ela está conversando, ajudando, apoiando, porque ela quer o nosso bem. Ela quer ver toda a família em lugares altos, em uma vida vivendo uma vida extraordinária. Imagine Deus. Imagine Deus. E para finalizar, tem alguns versículos aqui que verdadeiramente Ele levou sobre si. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Sabe as feridas de Jesus naquela cruz? Através daquelas feridas fomos curados. Ele nos curou.
das nossas enfermidades, das nossas doenças. Ele curou tudo, tudo foi curado. Em 1 João 2, 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos o nosso próprio advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E Davi afirma que em toda a sua vida nunca havia visto um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Você é justo? Você é justo? Ixi, que sim mais. Você é justo? Então, olha o que o Senhor diz. Já fui jovem, Davi, né, um versículo de Davi. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem seus filhos mendigando pão. A bispa falou esses dias num programa que o Senhor é o pão nosso de cada dia, né? E até ela falou que o pão nosso de cada dia não é um pão resquentado, não é um pão duro, seco. Já comprou algum pão que deixou lá um dia, 2 dias, está duro, seco? Não. O Senhor, Ele é o pão de cada dia, todo dia. Ele é aquele pão fresquinho, gostoso, que sai aquela fumacinha. Ele é o nosso pão de cada dia. E aqui, quando Davi fala esse salmo, ele está dizendo que ele nunca viu um justo desamparado, nem os seus filhos mendigar pão. Em Filipenses 4,19, o Senhor nos promete suprir todas as nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas. Ai, eu amo essa palavra, todas. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Jesus Cristo. O que você veio buscar? O que você precisa de mudança, de transformação? O Senhor está dizendo em Filipenses que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas, não é algumas, são todas. Então, do que você tem medo? A partir de hoje, você precisa fazer uma risca no chão. Sentir medo é uma coisa. Entendeu? Você pode, às vezes bate, tenho medo, sentiu aquele medo de algo. Mas você não pode alimentar esse medo. Você tem que enfrentar esse medo. Então, faça uma risca no chão. No que você tem medo? Talvez você tenha medo de tirar a sua habilitação. Para com isso. Vai atrás de uma autoescola ainda hoje. Vai atrás de tirar a sua habilitação. Eu tenho medo de tal situação, tenho medo. Vai lá, enfrenta isso, faça isso. Não tenha medo. Porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você continue aí, aprisionado. Não faça isso com a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, com a sua mão no coração. Que eu vou ler Mateus 6,26, que diz assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Que palavra, né? Que palavra. As aves, elas não semeiam, elas não colhem e elas também não guardam. Na Bíblia está escrito que o Pai Celestial é o Senhor que alimenta todas elas. Imagine o que Ele não quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na sua vida. Ele quer fazer na vida dos seus filhos. Ele quer fazer no seu casamento. Ele quer fazer em todas as áreas da sua vida. Mas você não pode ter medo. Não tenha medo.
Não duvide. Se você fala, pastor, eu não duvido da palavra de Deus, eu não duvido das promessas de Deus. Se você tem medo, você está duvidando. E se você está duvidando da palavra de Deus, você está tendo medo. Uma coisa está ligada à outra. Então creia nessa palavra para você. Pare com esses medos, não tenha medo de pessoas, não tenha medo de nada. Enfrente com coragem, com ousadia. Faça aquilo que te dá medo, porque isso vai te gerar poder, realização. E é maravilhoso, é tão gostoso. Você vence aquele medo, aí logo vem, não, eu vou vencer esse aqui também, não, eu vou vencer esse aqui também. Você vai criando, né, mais resistência, vai enfrentando, vai vencendo e vai conquistando. Em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, fala com o Senhor agora. E diga para Ele, né, o que essa palavra te ajudou, o que você precisa enfrentar. Eu conheço pessoas que têm medo de casar. Não quer casar porque ouviu que a mãe diz que nenhum homem presta. Então, cresceu, não vou casar porque a minha mãe disse que nenhum homem. Não, para com isso. Ela transferiu o medo dela para você. Esse é o medo dela, não é o seu. E se ela não venceu, vença você. Eu conheço pessoas que têm medo de ter filhos. Mas por que você tem medo de ter filho? Não, porque minha mãe disse que filho dá muito trabalho. Não, porque filho dá muito trabalho. Filho, não, para com isso. Quando uma criança, os filhos são como uma herança do Senhor. Filho é bênção, criança é bênção, criança traz alegria. Eles fazem a baguncinha deles, né? Tem as desobediências, mas eles trazem alegria, eles são vibrantes. Não, para com isso. Faça uma risca no chão. Do que você tem medo, saia e enfrente com coragem. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este culto, por esta mensagem, Senhor, que eu possa, meu Deus, que possamos ver grandes rompimentos nesse dia, meu Deus, que o medo caia por terra, que a destruição caia por terra, que todo domínio, toda maldade do diabo que aprisiona, meu Deus, que está adoentando essa pessoa, que caia por terra, que seja destruído em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, passa com o teu sangue sobre a vida de cada pessoa. Meu Deus, que cada um saia deste culto rompendo em coragem, em ousadia. Meu Deus, rompendo com tudo que dá medo, Senhor, porque o medo não pode nos parar, o medo não pode nos dominar. Nós não podemos ser vencidos pelo medo, mas sim vencer o medo no Senhor, porque na palavra do Senhor diz que o Senhor é conosco. Meu Deus, o Senhor está conosco. Então do que eu vou ter medo, meu Deus? Do que eu vou ter medo, Senhor? Eu não posso ter medo de ser julgado, eu não posso ter medo de nada, eu não posso, Senhor, mas que cada um rompa com coragem, ousadia e em frente, porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer fazer, o Senhor está, meu Deus, preparado para fazer, mas talvez esse medo maldito está travando, está aprisionando, está impedindo essa pessoa de ir além, de romper. Meu Deus, esse medo está tirando a paz, a alegria, a felicidade. Esse medo está destruindo com a família dela, com a casa dela. Chega, Senhor, põe um basta nesse dia e que todo medo caia por terra em nome de Jesus, que toda opressão caia por terra em nome de Jesus, que todo medo seja destruído em nome do Senhor Jesus e que a paz reine sobre esse lar, reine sobre essa casa, reine sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro as nossas crianças ao Senhor. Meu Deus, visita as nossas crianças, visita, meu Deus, as nossas crianças, Senhor, passa com o teu sangue sobre as nossas crianças, livra as nossas crianças, meu Deus, de estarem no lugar errado, com as pessoas erradas, livra as nossas
crianças de todo e qualquer tipo de abuso, seja ele mental, físico, emocional. Guarde as nossas crianças. Eu declaro crianças fortes, corajosas, valentes, crianças que enfrentam o mundo, a vida, as pessoas, que não têm medo de nada. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro crianças cheias da tua presença, cheias do Senhor, batizadas do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada lar. Eu abençoo cada família. Senhor, nesse momento eu oro, meu Deus, pelas mães, meu Deus, que buscam, meu Deus, a libertação dos filhos. Talvez o filho está no mundo das drogas, no álcool, na bebida, no pecado, na imoralidade. Senhor, ouça a oração dessa mãe. Senhor, responda a oração dessa mãe que clama ao Senhor, que muitas vezes chora, meu Deus, nos teus pés, pedindo mudança, ajuda, transformação. Somente o Senhor pode mudar. Então liberta, meu Deus, os filhos que estão nas drogas, liberta filhos que estão na bebida, na imoralidade, no pecado, no mundo. Meu Deus, liberta, Senhor Deus, e que essa mãe receba a paz que ela tanto busca do Senhor, e que ela venha confiar, porque o Senhor tem o controle de tudo. Meu Deus, que essa mãe, que o Senhor venha acalmar corações, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, que ela venha descansar no Senhor em confiança, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, muito obrigado. Meu Deus, eu consagro mais uma vez o nosso projeto Casa Firme ao Senhor. Abençoa, meu Deus, esse trabalho Casa Firme, meu Deus, é um trabalho que veio do teu coração, que dá a oportunidade de cada pessoa, meu Deus, todos nós ouvirmos direções claras em áreas específicas da nossa vida, Senhor Deus. Então abençoa, Senhor, o nosso projeto Casa Firme, abençoa os pedidos de oração que estão aqui, abençoa o ministério Mudança de Vida, abençoa a vida da bispa, da família, abençoa todos os nossos líderes, meu Deus, todos os nossos templos, os nossos ministérios, meu Deus, abençoa, Senhor Deus, que haja crescimento, avanços, mudanças, transformações. Meu Deus, eu consagro mais uma vez, meu Deus, estamos perto de iniciarmos o nosso propósito dos 52 dias. Senhor, vai ser poderoso, vai ser grandioso, vai ser um propósito estrondoso, Senhor, e que toda a armadilha do diabo contra este trabalho, que todo laço do diabo contra esse trabalho, que todo mal que se levanta contra esse trabalho, contra as vidas, que seja destruído, cancelado, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o propósito dos 52 dias, meu Deus, eu abençoo todos esses impressos que estão aqui, e quando, meu Deus, a igreja receber e fazer os seus pedidos, que aconteça a restauração, restituição, transformação, mudanças extraordinárias, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém.